Can you see it now? Can you see the Matrix for what it truly is? Você já se perguntou o que realmente acontece no instante em que o corpo para de respirar? Será que tudo simplesmente acaba? Ou será que a consciência desperta para um outro plano, uma outra dimensão, invisível aos olhos, mas tão real quanto o ar que respiramos agora? A gnose tem uma resposta, e ela é ao mesmo tempo bela e perturbadora. Segundo os antigos mestres gnósticos, a morte não é o fim. É apenas uma mudança de estado da consciência. O corpo físico morre, sim, mas aquilo que somos de verdade, a alma, a centelha divina, o princípio imortal, continua viva. A morte, na visão gnóstica, é uma transição, não uma tragédia. Mas o que acontece logo depois desse momento? O instante em que o coração cessa, os pulmões silenciam e os olhos perdem o brilho. A gnose descreve esse momento com precisão. A alma se desprende do corpo físico como uma chama que se liberta da lamparina. Ela é conduzida por uma força magnética para o mundo astral, uma dimensão sutil, onde os pensamentos e as emoções tomam forma. Mas aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas chega a esse mundo sem saber que morreu. Elas continuam presas à ilusão, acreditam ainda estar vivas. Seguem indo ao trabalho, voltando para casa, conversando com sombras, interagindo com imagens criadas pela própria mente. Essas pessoas estão sonhando, dormindo dentro do sono da morte. E por quê? Porque viveram a vida inteira dormindo. Nunca despertaram a consciência. Nunca observaram o próprio ego, os próprios impulsos, os próprios pensamentos. Assim, morrem como viveram, inconscientes. Segundo os gnósticos, após a morte, o ser humano continua carregando seus defeitos psicológicos, seus desejos não realizados, seus traumas, suas paixões, sua ira, sua inveja. Tudo isso forma o que eles chamam de corpo lunar, um conjunto de veículos sutis criados pelo ego. É com esse corpo que a alma vaga pelas dimensões inferiores até que o magnetismo do karma a chame novamente à matéria. Essa é a roda do Sansara, o eterno retorno das almas adormecidas. Vivem, morrem e renascem. Vivem, morrem e renascem, sem jamais compreender o propósito da existência. Mas há outro caminho, o caminho dos iniciados conscientes, aqueles que ainda em vida decidiram morrer antes de morrer. Eles não esperam a morte física para se libertar. Eles começam a morrer psicologicamente. Morrem para o ego, para os vícios da mente, para o orgulho e o desejo. Esses poucos, ao chegar à morte física, sabem o que está acontecendo. Não sentem medo, atravessam o portal com lucidez. Podem ver o corpo que deixaram para trás. Podem observar o fio prateado que os conectava ao mundo físico se romper suavemente. E então, em total consciência, caminham rumo ao mundo astral, reconhecendo as paisagens que antes visitaram nos sonhos lúcidos ou nas práticas de meditação profunda. Para esses seres, a morte é apenas uma passagem, um retorno à verdadeira morada da alma. Mas nem todos conseguem isso. A maioria das pessoas permanece vagando no mundo dos mortos sem perceber a própria condição, revivendo memórias, repetindo situações, revendo rostos do passado. Elas habitam um reflexo do mundo terreno, uma cópia sutil, feita de pensamentos condensados. E, com o tempo, o peso do karma as chama novamente ao berço. Assim, nascem de novo, com um novo corpo, uma nova família, mas a mesma alma antiga, os mesmos impulsos, os mesmos apegos e medos que ainda não foram purificados.
A gnose ensina que existem 3 caminhos possíveis após a morte. O primeiro é o retorno, quando a alma volta à vida física, de forma consciente ou inconsciente, para continuar sua jornada de aprendizado. O segundo é a degeneração, quando o ego é tão denso que a alma desce às regiões inferiores do inconsciente, chamados pelos gnósticos de clipote, ou os mundos infernais. Ali, ela é purificada pelo fogo da dor, pela força da natureza, até que volte a ser uma centelha limpa, pronta para recomeçar. O terceiro é o caminho da libertação, reservado aos que despertaram a consciência. Esses poucos se fundem novamente com o espírito, com o ser, com o todo. Escapam da roda dos nascimentos e mortes. Entram no que os místicos chamam de nirvana, absoluto, ou simplesmente o retorno à fonte. Mas o que determina qual desses caminhos seguiremos? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, assustadora. O estado de nossa consciência. Quem vive inconsciente, morre inconsciente. Quem vive desperto, morre desperto. A morte nada muda, apenas revela o que já somos por dentro. Os gnósticos dizem que a vida é como uma escola e a morte é o exame final. Ninguém pode enganar a consciência. Cada pensamento, cada emoção, cada ação é gravada nos registros do ser. Quando a alma se desprende, ela leva consigo o livro inteiro da sua própria história. E diante das leis cósmicas, lê o que escreveu com seus próprios atos. É por isso que Samael Aun Weor dizia: a morte é apenas uma mudança de morada. O que realmente importa é o estado de consciência com que atravessamos essa porta. A gnose também fala sobre o julgamento interno. Mas esse julgamento não é feito por um Deus exterior sentado num trono. É a própria consciência que se avalia. A própria alma que, ao se ver despida de ilusões, compreende o que construiu e o que destruiu. Por isso, o verdadeiro trabalho gnóstico não é acreditar em nada, mas experimentar. Ver por si mesmo. Sair do corpo conscientemente, lembrar-se dos sonhos, meditar profundamente até perceber que o eu é uma máscara. Quando o buscador alcança esse ponto, ele começa a viver entre os 2 mundos, o físico e o espiritual. E a morte deixa de ser mistério. Para os iniciados, a morte é uma libertação, um retorno ao lar, um reencontro com o ser. Eles compreendem que a vida e a morte são apenas 2 movimentos de um mesmo sopro, a respiração de Deus. Mas para quem vive adormecido, preso à matéria, à vaidade e ao medo, a morte é uma ruptura violenta. É o abismo, o choque de acordar num sonho que não se controla. Essas almas ficam perdidas. Algumas acreditam estar vivas. Outras se apegam ao passado, aos entes queridos, às casas, às coisas que possuíam. Mas o tempo, mesmo no além, é implacável. E o chamado do destino sempre as conduz de volta à carne, à infância, à escola da vida. Os gnósticos afirmam que o único modo de escapar dessa roda é despertar a consciência aqui e agora. Observar-se, meditar, matar o ego, amar o ser. Só assim, quando o corpo cair, o espírito estará livre para voar. O grande paradoxo é que todos queremos saber o que há depois da morte, mas quase ninguém sabe o que há dentro da própria mente. Vivemos adormecidos, esperando o momento da morte para buscar respostas, quando, na verdade, as respostas estão dentro da própria vida. A morte, segundo a gnose, não é o oposto da vida. Ela é parte do mesmo processo. É o intervalo entre uma respiração e outra da alma eterna. Por isso os mestres dizem: aprende a morrer enquanto ainda estás vivo. Morre para o orgulho, morre para o medo, morre para o desejo e o apego.
porque aquele que morre psicologicamente nunca mais teme a morte física. Aquele que já se libertou do ego atravessa o portal da morte sorrindo. Sabe que o corpo era apenas uma veste temporária e que o ser, o espírito, jamais nasceu e jamais morrerá. Assim, segundo a gnose, o que acontece depois da morte depende inteiramente do que acontece antes dela. A alma desperta encontra a luz. A alma adormecida volta ao sonho. O segredo é despertar agora, porque quando o corpo se calar, já será tarde demais para abrir os olhos. A vida é breve, o tempo é ilusório, mas a consciência é eterna. E a verdadeira morte não é aquela do corpo, é viver sem saber quem se é. Desperta agora, porque quem morre desperto nunca mais dorme.